Olá, eu sou o Theo E eu, a Bia. Nós somos cidadãos do céu. e juntos vamos conhecer as histórias da Palavra de Deus. Vem conosco! Olá! Você se lembra que Deus prometeu levar o povo de Israel para Canaã, uma terra muito boa, mas que tinha muitos inimigos fortes, inclusive gigantes. Por isso, o povo de Israel precisaria lutar para vencer seus inimigos e assim conquistar a terra de Canaã. Hoje, vamos dar início à nossa jornada pelas batalhas em Canaã e veremos como Deus deu a vitória a eles conforme prometeram. E a primeira delas foi em Jericó, uma surpreendente e poderosa vitória liderada por Josué. E por falar em Josué, hoje ele estará conosco nos contando como foi essa batalha e essa vitória. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história. Ouçam. Paulinho era um menino muito esperto e tinha 9 anos. Um dia, sua professora de história lhe perguntou: Paulinho, o que existe de importante hoje que não existia há 10 anos atrás? Paulinho pensou e logo respondeu: Então, professora, eu! E todos da sala riram. A história do Paulinho nos faz lembrar uma pessoa muito importante que Deus usou para continuar o trabalho de Moisés. Enquanto Moisés liderava, essa pessoa quase não era vista, mas depois que Moisés morreu, essa pessoa se tornou muito importante para o povo de Israel. O seu nome era Josué. Hoje nós vamos conhecer um pouco da sua história e como ele conquistou a cidade de Jericó. E o princípio de hoje é: a presença de Deus me faz corajoso. Pedrinho e Nicole, sabe por que vocês podem ser corajosos? É porque vocês têm a presença de Deus em vocês. É verdade, tia Nayara. Eu li na Bíblia uma promessa de Deus para Josué que dizia: Você nunca será derrotado, pois eu estarei com você e nunca o abandonarei. Uau, Pedrinho! É por isso que Josué era tão corajoso. É isso mesmo, crianças. Essa é uma promessa para todos os filhos de Deus. Todas as vezes que você sentir medo, ore e declare: Deus está comigo e Ele nunca me abandonará. A oração te enche de fé para vencer. Vamos repetir o princípio? Sim! A presença de Deus me faz corajoso. Mais uma vez? A presença de Deus me faz corajoso. Vamos aprender o nosso versículo de hoje? Pegue a sua Bíblia e leia comigo. 2 Timóteo 1, verso 7. O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. Mais uma vez. O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. 2 Timóteo 1, verso 7. Aprenderam? Agora nós vamos cantar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. 2 Timóteo 1, 7. Lá, 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 lá.
Agora comigo, eu quero ver somente as meninas, tá bem? Vamos lá! O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Agora comigo, eu quero ver somente os meninos, hein? Vamos lá! O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. O Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. 2 Timóteo 1:7. 2 Timóteo 1:7. Muito bem! Subiu a cidade de Jericó, era difícil de conquistar, em Deus teria que confiar. 7 dias foram precisos para o milagre acontecer. Enquanto isso o povo precisava crer, precisava crer. Josué orou e os dias contou. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então o 7º dia chegou. Marche, marche, marche. O exército de Deus marchou. Gritem, gritem, gritem. E o muro de Jericó desmoronou. Marche, marche, marche. O exército de Deus marchou. Gritem, gritem, gritem. E o muro de Jericó desmoronou. Desmoronou. Depois que Moisés morreu, Deus disse a Josué: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando ele tomar posse da terra que prometi aos seus pais. E o Senhor disse: olhe, eu estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os soldados. Vocês marcharão em volta da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia, você e os seus soldados marcharão 7 vezes em volta da cidade. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Josué chamou os sacerdotes e disse: carreguem a arca da aliança, e na frente fiquem 7 sacerdotes levando as cornetas. E disse ao povo: comecem a marchar em volta da cidade. Eles fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, marcharam em volta da cidade 7 vezes no mesmo dia. Na 7ª volta, quando os sacerdotes tocaram as trombetas, Josué disse ao povo: gritem agora, o Senhor Deus está entregando Jericó a vocês. Logo que o povo ouviu, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí, todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. Assim, o Senhor Deus esteve com Josué, e a fama de Josué se espalhou por todo o país.
Moisés liderou o povo de Israel durante muitos anos, mas quando ele envelheceu e morreu, Deus me escolheu para liderar o seu povo. E Deus me disse: Josué, seja forte e corajoso. O primeiro princípio que eu aprendi com Deus é: o medo não é de Deus. O Senhor me disse para não ter medo porque muitas batalhas viriam, mas com uma certeza, Ele sempre estaria comigo. Eu criei no que Deus disse. A primeira cidade que eu tive que conquistar foi Jericó. Essa cidade era uma cidade muito difícil, pois os seus portões eram grandes, os seus muros eram largos, difíceis de romper. Mas Deus me deu um plano. O plano de Deus era para eu marchar em volta da cidade, com o exército à frente e logo atrás os sacerdotes trazendo a Arca da Aliança durante 6 dias. E apenas no 7º dia, Deus daria a vitória para Israel. Não parecia uma tarefa difícil, mas uma maneira diferente de guerrear. Mesmo assim, nós confiamos em Deus e sabíamos que Deus nos ia dar a vitória. Então eu confiei em Deus e fiz tudo o que Ele me mandou. Contei o plano de Deus para o povo, enviei o exército à frente e logo em seguida, os sacerdotes com a Arca da Aliança ao redor daquela cidade. O povo dessa cidade murmuravam, sussurravam com medo, não sabia o que estava a acontecer. Mas o que isso nos ensina? Isso nos fala de oração. A oração é a chave para vencer o medo. Enquanto mais nós oramos, mais fortes ficamos e mais fraco o diabo fica. Orar é como treinar para uma competição de esporte. Quanto mais eu treino, mais eu estou pronto para o dia da competição. Sendo assim, não terei medo de nenhum dos meus adversários, pois treinando, a vitória pode ser conquistada. Porque quando eu treino bem, eu jogo bem. E quando eu oro, eu venço o diabo. O diabo é um derrotado, porque Jesus já o venceu na cruz. Mas mesmo assim, uma das armas que ele usa contra nós é o medo. Porque o medo nos faz sentir fracos. Ele coloca coisas na nossa mente, como medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo de morrer e tantos vários outros. Mas a melhor maneira de vencer o medo é a oração. Porque quando eu oro, eu me sinto forte e o diabo fica cada vez mais fraco. Foi o que eu fiz. Eu orei e venci todas as minhas batalhas. Vamos falar todos juntos? A presença de Deus me faz corajoso. Eu sabia que Deus estaria comigo, porque Ele mesmo me disse: Josué, estarei com você e jamais te abandonarei. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Vocês lembram quando Deus disse a Moisés para guardar a arca na tenda? É exatamente a mesma. A Arca da Aliança simboliza a presença de Deus. Foi por isso que Deus pediu aos sacerdotes para levarem a arca, porque com a presença de Deus não há medo nenhum e a vitória é certa. Então, no 7º dia, quando eu dei o sinal, os sacerdotes tocaram as trombetas e todo o povo começou a gritar muito alto. Então as muralhas de Jericó foram abaixo e todo o exército de Israel subiu para aquela cidade e a conquistou. O mesmo que Deus disse para mim, também diz para vocês: sejam fortes e corajosos. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. E o desafio da semana é gravar e postar um vídeo cantando o versículo de hoje, assim. E o Espírito de Deus não nos torna medrosos, mas nos enche de poder. 2 Timóteo 1:7. Até a próxima! Você tem a força de Deus e não precisa ter medo de nada. Quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver, mais forte você será e vencerá todas as suas lutas. Eu espero por você na próxima semana em mais uma batalha. Você é um filho amado, cidadão do céu, Com um grande propósito a cumprir nessa terra.